Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, com a psicografia do Chico Xavier, ali com o Silatos de André Luiz, e continuamos no capítulo 7. Aqui é um momento em que André Luiz, ele se surpreende ali com toda a beleza ali do outro lado, a arquitetura, as flores, os pássaros, e que Lísias diz a ele que não há milagres, que a vida não muda drasticamente porque nós desencarnamos. E sempre lembrando que nosso lar é uma colônia muito próxima aqui da Terra, que está ali sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então não há diferenças drásticas em relação ao que nós temos aqui. Como foi dito, o que nós temos aqui na Terra é uma cópia mal elaborada, podemos dizer assim, não aperfeiçoada daquilo que existe do outro lado. E André Luiz tem uma série de dúvidas ali, e aqui ele vai falar sobre a família. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas sem ter a visita sequer de um conhecido no mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Ou seja, outras pessoas ali do círculo dele de convivência, seja amigos ou familiares, já tinham desencarnado, já tinham partido antes dele. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então eles não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Acho que é uma dúvida que todos nós teríamos, Se a gente chegasse do outro lado, poxa, se os meus pais já faleceram, se amigos partiram antes de mim, por que ninguém ainda não veio me visitar, dar alguma notícia, me trazer um pouco de consolo? Um dia eu não pude conter-me e perguntei-me ao solícito visitador, meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Responde Lísias. Pensa que está esquecido? Sim, André Luiz diz. Por que não me visitam? Na terra eu sempre contei com a abnegação da minha mãe. Minha mãe, entretanto, até agora, não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. O pai havia desencarnado 3 anos ali na morte do André Luiz. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Olha que interessante, desde que ele ficou doente de uma maneira mais intensa na Terra, a mãe já estava ali acompanhando, ajudando naquilo que lhe era permitido, naquilo que lhe era possível. Quando você se acalmou para abandonar o casulo terrestre, abandonar o corpo, desencarnar, sua mãe duplicou o interesse a seu respeito. Duplicou seu interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Vejam, nesse momento então, André Luiz ele tem a consciência de que a mãe já estava o ajudando há muito tempo e que ele havia ficado mais de 8 anos ali consecutivos nas regiões ali difíceis do umbral, sendo atacado como nós vimos nos capítulos anteriores. Sua mãe jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Ela rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, até que o André Luiz, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Compreendeu? Olha que interessante. Então, há muito tempo que a mãe já o auxiliava, intercedia por ele, pediu a Clarencio que ajudasse o filho dela. Clarencio visitava-o frequentemente, mas o André Luiz, pelo seu estado de desespero, de falta de fé, ou seja, pelo que ele cultivou aqui na Terra, ele não conseguiu perceber essa ajuda ou a presença ali do Clarencio, que estava ali constantemente ao lado dele. Tanto que fala,
No momento em que o médico vaidoso se afastou, né, ou seja, que ele deixa ali aquela vaidade, aquele orgulho, aquela prepotência, aquele sentimento de que ele se bastava, né? Poxa, ele como médico curou tantas pessoas, né? Em tese ele dominava ali os princípios da medicina, mas depois do desencarne ele se vê ali sozinho, sem condições de mudar ali a sua própria vida, até o momento em que, lembra, ele faz aquela oração ali fervorosa, ele se entrega ali de fato a Deus e aí ele consegue mudar o quê? O seu padrão vibratório. Ele se coloca em condições de perceber e de receber ali tanta ajuda que era oferecida a ele. O Lísias continua dizendo, aqui o André Luiz fala, eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre, né? Ignorava aí quanto tempo eu tinha me afastado da terra. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas represadas no coração. E o Lísia diz, no dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Olha que interessante. As chuvas que destroem e as chuvas que criam. Lágrimas há também assim. Ou seja, há lágrimas que destroem e lágrimas que criam. Então, quando nós ali vertemos lágrimas de raiva, de desespero, isso destrói. Mas como é um choro ali, né, até de busca pela ajuda, um choro ali de entrega a Deus, isso desanuvia o nosso coração, isso nos sentimos bem, né? Então, há lágrimas que destroem, as lágrimas de revolta, de ódio, revolta aí contra a vida, revolta contra Deus, revolta contra nós mesmos até, né? Mas quando é aquela lágrima ali do cansaço, em que a gente fala, meu Deus, eu preciso de ajuda, aí que a gente sente de fato essa entrega, essa confiança, né? Lembrando aquilo que fala no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ele é nos céus. Então, quando isso de fato sensibiliza a nossa alma, a gente automaticamente, né, estabelece essa proximidade com o alto, né, com os espíritos amorosos, né, com aqueles que nos querem bem. E o Lísias continua dizendo, é lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas, né, por nossos pedidos para nos amar. Ou seja, Deus nos ama independente daquilo que nós fazemos. É um amor pleno, perfeito, não é? Então, ele não espera, né? Porque ele sabe que ainda somos crianças ali espiritualmente falando. A gente lembra que quando Jesus está sendo ali crucificado, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, na nossa infantilidade, na infantilidade espiritual daqueles que estavam ali, o acusando, o crucificando, como se ele falasse, Pai, são crianças ainda, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? Mas isso é uma das inúmeras passagens que deixam tão claro o amor profundo de Jesus Cristo, desse Espírito que foi o mais luminoso que passou aqui pela Terra, né? Que deve ser um farol, um exemplo aí para todos nós. Então, voltando, Clarencio diz que é lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva. A gente lembra uma vez mais aquela frase que diz, quando nós fazemos uma prece, quando nós oramos, nós estamos pedindo a Deus, mas quando nós fazemos uma reflexão, uma meditação, nós estamos nos preparando para ouvir o que Ele tem a nos dizer, né? Então, cuidado para que a nossa prece não sejam palavras ali repetidas, né? Mas que sejam ali expressão
dessa ligação aí com o mais alto, né? Com Deus, com Jesus, com o nosso Espírito Protetor, para que, como ele diz aqui, reforça, nos coloquemos em condições de recebermos aquilo que eles têm a nos oferecer. Então é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai, Deus, não precisa de nossas penitências. Mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos, entendeu? Então os nossos pedidos, o nosso reconhecimento, o nosso arrependimento em algumas situações são muito importantes ali, para que a gente reconheça que há alguém além, que há um Pai que nos ama, que nos aconselha, e isso é muito importante para nós, porque Deus nos ama de qualquer maneira, mas é importante para nós sentirmos esse amor paternal ali do mais alto. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo-nos aos apelos da sua carinhosa mãe na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Olha, Clarencio encontrou rapidamente, não teve dificuldade nenhuma de encontrá-lo, mas ele demorou a encontrar Clarencio por quê? Ele não percebia a presença de Clarencio. Tamanha ali era a sua revolta, o seu estado psíquico, mental, espiritual, que ele só pensava ali na revolta, na queixa, no desespero. E a hora que ele faz aquela prece sentida, abre-se ali então todo um espaço para que ele recebesse o amparo tão esperado. E quando a sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, ela chorou de alegria, segundo me contaram. Olha que amor dessa mãe, que trabalhou tanto por ele, e a hora que ele consegue ser resgatado, essa mãe chora de alegria, pelo filho ali que havia sido acolhido. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, eu quero vê-la, quero abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. A resposta de Lísias: ela não vive em nosso lar. Ela habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Ou seja, ela não está em nosso lar porque pela condição ela já teve o direito de habitar ali esferas mais altas, que ela tem inúmeros ali trabalhos e não somente se dedica ali ao filho, mas ela tem outras obrigações, outras tarefas que ela assumiu que foram confiadas a ela. Observando o meu desapontamento, Lísias acrescentou fraterno: ela virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Você tem nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio, rolou como pluma, albergando o medo, acalentando o medo, a tristeza e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o seu padrão vibratório da mente, alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto, firme: desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísia sorriu com a inteligência e, como quem previne, generoso afirmou ao despedir-se: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber: primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento puro. Olha que interessante, que rico é essa passagem, em que ele diz que para que conquistarmos aquilo, nós temos que primeiro desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer. Então desejar, mas desejar ali firmemente, porque há tantas coisas na vida que fala eu quero, eu desejo, eu sonho, mas a gente tem que pensar o que eu desejo, o que eu busco, quais são os meus propósitos, o que eu alimento. E então
pensarmos aí, pedimos a Deus a sabedoria para desejarmos o que é bom e desejarmos ali firmemente. Até nas coisas simples, quantos de nós já falamos, eu desejo aprender a tocar violão. Eu desejo fazer ali uma atividade física. Eu desejo aprender uma língua diferente. Eu desejo participar de um estudo. E esses desejos, eles passam-se anos e anos e a gente ali não toma nenhuma atitude. Então é um desejo vago, morno. Então nosso desejo, ele tem que ser firme. Ele tem que ser... Ele fala que o trabalho persistente, eu desejo, mas pensarmos o que eu tenho feito para realizar esse meu desejo. Quais são os passos que são necessários? Quais são as etapas? O que nos meus dias eu tenho ali batalhado para alcançar isso? E ele fala um trabalho persistente, contínuo. Porque é muito comum também que a gente comece ali, se algo não dá certo, se algo não corresponde àquilo que a gente espera, se não acontece na velocidade que nós gostaríamos, porque quantas vezes somos muito imediatistas, Então, se isso não acontece, nós desistimos ali daquilo que nós dizemos que queremos. E se a gente quer muito, há de se ter ali a persistência. E depois, merecer. Ou seja, eu planto, eu semeio, pego ali na enxada, eu jogo as sementes, mas eu deixo a colheita nas mãos de Deus, porque Ele sabe quando e como vai florescer ali essas sementes, quando vai brotar. Então temos essa consciência de que façamos ali o nosso melhor, mas confiemos que Deus sabe ali quando esses frutos eles vão surgir. Lísias ganhou a porta de saída sorridente enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então isso aqui é muito rico também, que o André Luiz, ele nos traz esses relatos e ele fala da reflexão profunda que ele faz, que ele ouve essas questões que às vezes parecem ser poéticas, são bonitas, mas ele de fato reflete. E isso é muito importante na nossa vida, Às vezes a gente sai ali de uma palestra, de um filme, lê um livro, aquilo nos toca, nos sensibiliza, mas nós devemos refletir, pensar de que maneira esses conteúdos eles vão ajudar no meu dia a dia, de que maneira isso pode trazer uma modificação para mim. Isso exige o quê? Reflexão, muita atenção para que essas palavras, esses ensinamentos, eles não se percam, Então, na próxima semana, nós iniciamos então o capítulo 8, que chama Organização de Serviços. Que Deus nos ampare, nos ilumine.